aquele que é o Senhor da história e do mundo, aniquilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte de cruz, para que tivéssemos a vida e a salvação. Em profundo silêncio, adoremos o mistério da entrega do Senhor. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. O Verbo eterno do Pai assumiu nossa condição humana e nos libertou por sua cruz. Somente nele encontramos a vida e a redenção. Ouçamos as leituras que serão proclamadas. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz de terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele,
tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo. Para justos, inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó
Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortaleceis os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar.
porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam, A Jesus de Nazaré. e ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro era um dos discípulos que seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Acaso você não é também dos discípulos deste homem? Ele respondeu. Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estava se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás,
levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio, mas não ficaram impuros e puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solto um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com o manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontre nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilato ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado e Pilato disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei
declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou o cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao aproximarem-se de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disse, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas a escondias por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, sexta-feira da Paixão, celebrando a Paixão do Senhor, nesta mesma hora em que ele deu um grande grito, expirou e entregou seu espírito nas mãos de Deus, nós fazemos memória de Deus que nos ama com amor tão infinito. Pois ele mesmo não poupou seu único filho, que veio ao mundo e nos amou até o fim. Tendo chegado a sua hora, e entregou a sua vida para a nossa salvação. O inocente foi entregue à morte. O texto do profeta Isaías, o livro do servo sofredor, é um dos cantos que nós escutamos, fala de um justo que é entregue à morte. Esse justo, desfigurado, de tal forma é o seu rosto, que sequer tinha uma aparência humana, e ninguém sequer conseguia olhar para ele, pois no fundo, aquele justo condenado à morte, retratava o pecado de todos nós. Na história da humanidade, na história de muitos povos, geralmente acontecem situações semelhantes. Aquela que é do bode expiatório. Há um problema na tribo, há um problema na sociedade, e alguém acha que a culpa é de uma pessoa. E tem que escolher aquela pessoa como vítima, como bode expiatório, que vai assim expiar a culpa de todos. O próprio evangelho que nós escutamos dizia que era necessário que um só homem morresse para o bem de todo o povo, para que não houvesse uma revolta popular de tal forma que justificasse ainda mais a opressão dos romanos na terra de Jesus. Na verdade, parecia um criminoso, pregado na cruz, mas não era. Mesmo pregado entre dois bandidos, um justo, condenado à morte e sobre seu pecado, carregava o pecado de todos nós. A paixão de Jesus nos faz refletir profundamente, para olharmos também a realidade dos nossos dias, pois, muitas vezes,
também nós podemos eleger uma pessoa e achar que ela é o responsável de tudo, e de forma insana, com a consciência manipulada, com as nossas opiniões ditadas por aqueles que têm poder de controle sobre a sociedade, pedir a morte de um justo, como fez a multidão, que em lugar de Barrabás, preferiu a morte de Jesus. Quando nós lemos o relato da paixão, percebemos, porém, que nosso Senhor caminha para a morte, não como se fosse um coitado, mas ele caminha com altivez, com a cabeça erguida. Nesse sentido, não é uma fatalidade a morte de cruz para nosso Senhor. São João, na forma como ele apresenta o relato da paixão, nos mostra que é Jesus mesmo que toma a iniciativa, e Ele mesmo que entrega a sua vida por amor a nós. Por diversas razões, bem que Ele deveria não ter ido a Jerusalém naquela Páscoa, pois sabia que a sua cabeça estava a prêmio, pois sabia que seus inimigos procuravam o momento oportuno para condená-lo à morte, para submeter a um processo injusto, e assim, na calada da noite, condenar a morte de cruz, morte que era reservada para os bandidos e para aqueles que se revoltavam contra o Império Romano. Diremos assim, era uma morte política. Jesus poderia ter evitado ir a Jerusalém, mas ele não evitou. Ele não era covarde, obedeceu a Deus em tudo. E, por obediência ao Pai, e por amor a nós, livremente se dirigiu a Jerusalém. Na hora da sua prisão, quando se encontrava lá no Monte das Oliveiras, a orar com seus discípulos. Quando aparece a guarda do templo, e Judas à frente, comandando a guarda do templo, e ao mesmo tempo a multidão que seguia para ver aquele espetáculo. A prisão de Jesus. É Ele mesmo que se apresenta. A quem procurais? E diz, eles responderam a Jesus de Nazaré. E ele responde, eu sou. Por 3 vezes. Livremente Jesus se entrega. E essa expressão que ele repete por 3 vezes, sou eu sou, nos mostra que Jesus é Deus. Porque essa expressão que Deus usa para se revelar a Moisés lá no Monte Sinai, quando Moisés tem aquela experiência profunda de Deus, que vê aquela sarça que se queima, e ele se aproxima, e Deus se revela a ele, e ele pergunta o nome de Deus, e Deus fala, eu sou. Jesus é Deus. E livremente se entrega por amor a nós, para assim realizar o desígnio de Deus. E nós podemos nos interrogar como Deus pode ter aceito aquela morte infame de cruz? Como é que Deus se submeteu assim à condição humana, a ponto de morrer? É possível Deus morrer? É um mistério, que assim Jesus se fazendo igual a nós, nos mostra também que Ele assume a nossa condição humana, para que nós também possamos assumir a nossa condição humana até o final. Às vezes também nós nos perguntamos, quando nós experimentamos pequenas provações, muito distante daquela que o Senhor provou, e às vezes nós nos perguntamos, por que isto acontece comigo? E deveríamos dizer, ao contrário, por que não acontece comigo? Afinal, eu sou melhor do que os outros. Afinal, eu sou melhor do que o Senhor, que se fez servo e foi condenado à morte de cruz, e a tudo suportou com dignidade, e a tudo suportou com sua cabeça altiva. Não somos melhores. A obediência de Jesus a Deus, que assume a morte de cruz, deve ser também a nossa obediência
frente aos diversos desafios que nós experimentamos. E isso não é fraqueza, isso é fortaleza. Quando nós assumimos também a nossa cruz com grande dignidade, com grande resistência, com grande esperança. Qual a esperança de Jesus? Era a confiança que ele tinha no Pai. E esta confiança que ele tinha no Pai é que lhe dava a certeza de que a cruz não seria a última palavra sobre a sua vida, como de fato não foi, pois sabemos que o Senhor não ficou pregado na cruz, ele ressuscitou, e ressuscitando, Deus o constituiu Cristo e Senhor, pôs à sua direita, de forma que todos nós que nos curvamos diante do Senhor, reconhecemos que ele domina sobre nós e que diante dele nos apresentaremos também no juízo final. A morte de cruz de Jesus é o grande mistério, através do qual Deus revela o seu amor para a humanidade inteira e que nos questiona, porque nos faz também mais humildes, no sentido de aceitar a nossa condição, mas aceitando a nossa condição humana com esperança, na certeza de que, tal como Jesus venceu a morte, também nós venceremos a cruz, venceremos a morte, venceremos a dor. No caminho de Jesus para o Calvário, no caminho de Jesus para o interrogatório lá na casa do sumo sacerdote, acontecem tantas situações que também nos perguntamos, os amigos o deixaram sozinho, até mesmo Pedro, que havia dito que caminhava com ele até o fim, não aguentou as primeiras pressões de uma simples empregada do sumo sacerdote, só porque o reconheceu, ele imediatamente nega de que pertencesse ao grupo que seguia o Senhor, e o negou severamente, com tanta convicção por 3 vezes, embora depois tivesse chorado amargamente, por ter sido assim tão covarde, por não ter dado testemunho do Senhor, diante de uma simples serva, que naquela noite, junto com tantos outros, também curiosos, esperavam o desenrolar do julgamento do Senhor, que ocorria na casa do sumo sacerdote. Logo a seguir, na manhã seguinte, logo cedo, também no Sinédrio, e depois o Senhor encaminhado para o tribunal romano, diante de Pilatos, que faz o interrogatório e percebe que é um justo. Não se confirmava as acusações que lhe fizeram de ser um agitador político, de estar perturbando a ordem pública, de ser um perigo para a população e vinha agitando o povo da Galileia até Jerusalém. Assim também não se confirmava de que ele estivesse incitando o povo a se rebelar contra Roma e a não pagar os impostos. Isso no relato de São João, bem que era da vontade de Pilatos, liberar nosso Senhor, mas tantas autoridades dos judeus não aceitavam tal decisão, pois se acalmava somente com a sua morte de cruz, assim também a multidão. A opinião popular estava de tal forma contaminada, que pediam insistentemente, mesmo com a possibilidade que Pilatos havia aberto, de, depois de torturar Jesus, soltá-lo, e então dar liberdade a ele. O povo preferiu Barrabás. E isso nos faz também nos questionar, porque muitas vezes também nós podemos ser manipulados em nossas opiniões, em nossa consciência, e eleger a injustiça no lugar da justiça. Muitas vezes também podemos, com base, com nossos preconceitos, condenar outros tantos justos à morte. Por isso, queridos irmãos e irmãs, meditando esse mistério tão grande, de um Deus que se fez homem, que assumiu a nossa condição humana, que carregou sobre si os pesos dos nossos pecados, que carregou a cruz, que deu a sua vida por nós, que nós possamos, no mistério desse Deus que nos ama, assumir também na nossa própria condição humana, assumir com mais dignidade e esperança também a nossa própria cruz, e nos purificar, a fim de que não sejamos nós
hoje a negar o Senhor como fez Pedro. E não sejamos nós, hoje, como fez aquela multidão, pedir a morte de um justo. Façamos um instante de silêncio, meditando esse mistério de um Deus que morre por nós na cruz para nos salvar. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, pura para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo D. João Cardoso, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a sua verdade.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus, Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. pelos que não creem no Cristo, Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possa também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunha mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. pelos que não creem em Deus, Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possa chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. pelos poderes públicos, Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. por todos os que sofrem provações, Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes
e repatrie os exilados. Dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Neste momento dá-se início o rito da adoração e o beijo da Santa Cruz. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Os anjos no céu contentes, louvando estão a Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na
louvores à Santa Cruz. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa. Aqui bem estamos vendo brilhar uma clara luz, com sangue divino escrita no livro da Santa Cruz. Com sangue divino escrita no livro da Santa Cruz. Bendita e louvada seja. Bendita e louvada no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa. No mais alto do Calvário morreu nosso bom Jesus, dando o último suspiro nos braços da Santa Cruz. Dando o último suspiro nos braços da Santa Cruz. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também louvemos a Santa Cruz. É arma em qualquer perigo, é raio da eterna luz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Bendita e no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa. Já santa doutrina temos para nossa guia e luz, com o sangue divino escrita no livro da Santa Cruz. Com o sangue divino escrito no lenho da Santa Cruz. Bendita e louvada no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Bendita e louvada seja a paixão do Redentor, que por nós sofreu martírios, morreu por nosso amor. Que por nós sofreu
morreu por nosso amor. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também louvemos a Santa Cruz, e nós também os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores à Santa Cruz. Cantemos também na louvores à Santa Cruz. Bendita e louvada no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também louvemos a Santa. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo o sublime exemplo do nosso Senhor Jesus. Bendito e louvado seja. Bendita e louvada no céu na luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também louvemos a ao povo aqui reunido, dai graça, perdão e luz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, em nós também na terra louvemos a Santa Cruz, e nós louvemos a Santa. Louvores cantemos sempre em honra da Santa Cruz, para que do negro inferno nos livre. Amém, amém, Jesus. Para que do negro inferno nos livre. Amém, amém, Jesus. Bendita e louvada no céu divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também na louvemos a Santa Cruz. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos, e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos, e espero pela tua salvação. Junto de ti, ó Senhor, me refugio,
não tenha eu de que me envergonhar. Em tuas mãos, ó Senhor, eu me confio. Fiel e justo, Senhor, vem me livrar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Pois me tornei a vergonha do inimigo e a gozação do vizinho e conhecido. Dois corações esquecido qual um morto e rejeitado como um ser apodrecido. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Mas eu repito, Senhor, em ti confio. Tu és meu Deus e em ti refúgio. O meu espírito em tuas mãos entrego em tu, e tu me livra das mãos do inimigo. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. A tua face serena resplandeça sobre o teu servo liberto em tua paz. Do coração sede fortes animados, todos vós que no Senhor sempre esperais. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Junto de ti, ó Senhor, me refugio. Não tenha eu de que me envergonhar. Em tuas mãos, ó Senhor, eu me confio. Fiel e justo, Senhor, vem me livrar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Pois me tornei a vergonha do inimigo e a gozação do vizinho e conhecido. Dois corações esquecido qual um morto e rejeitado como um ser apodrecido. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. A tua face serena resplandeça sobre o teu servo liberto em tua paz. Do coração sede fortes animados, todos vós que no Senhor sempre esperais. Eu me entrego, Senhor,
e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Pois me tornei a vergonha do inimigo, a gozação do vizinho e conhecido, dois corações esquecidos qual um morto, e rejeitado como um ser apodrecido. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nos preparemos agora para fazermos a nossa comunhão. Hoje não se celebra a Eucaristia, sexta-feira da Paixão do Senhor, neste dia. A liturgia eucarística não se celebra, pois nós fazemos a memória daquele que por nós morreu e comungamos da Eucaristia que foi reservada da missa de ontem para fazermos essa comunhão na celebração da Paixão do Senhor, meditando os seus mistérios. Por isso, rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes somos nós, os convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento, amai. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de que doar a vida pelo irmão. Prova de amor
que doar a vida. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado, por vós perdão para todo pecado. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar. E vai nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Oremos. Ó Deus, que renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Só gostaria de lembrar que daqui a pouquinho, às 18h30, nós temos o Teatro da Paixão e Morte do Bom Jesus, na esplanada do santuário. Não vai ser muito cansativo, não. Em seguida, a procissão com o Senhor morto pelas ruas da cidade. Então, às 18h30, o Teatro da Paixão e Morte do Senhor, e em seguida a procissão. Amanhã, bem cedinho, nós temos, às 6 horas, o ofício das dores de Nossa Senhora. Amanhã não teremos missa durante o dia, mas somente à noite, a missa da Vigília Pascal. Vamos iniciar na Gruta da Ressurreição, logo aqui no pé do morro, atrás. Em seguida, vamos vir em procissão com o Ciro Pascal para a esplanada, onde nós teremos a celebração da vigília com os sacramentos dos catecúmenos, que irão receber os sacramentos do batismo, da Eucaristia e do Santo Crisma. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.